De volta com programação nacional, e eu tenho o prazer aqui de receber o Dr. Fernando Corques, que é urologista, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia São Paulo. Bom, doutor, eu gostei muito daquilo que o senhor comentou no bloco anterior, da questão do Cabem Mais Vidas. Muito legal o projeto que o senhor estava falando aqui. Aliás, é um site, né, que as pessoas podem acessar e ter mais informações. Lá, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo aqui, que é do Brasil todo, né? Porque esse projeto foi feito na Grande ABC, que nem o senhor falou, né? Se eles quiserem se informar, ter mais informações sobre essa doença, sobre o câncer de bexiga, poder avaliar, assim, de uma certa forma, se eles estão tendo um sintoma parecido com isso, para eles procurarem um médico, né, mais próximo. Tem lá todas essas informações? O site ele tem informações específicas sobre o programa, o projeto, tem algumas informações sobre câncer de bexiga. Tem um site interessante, se eu puder informar aqui, para câncer de bexiga, que é o site da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, SBU-SP. Nesse site tem SBU-SP. SBU-SP, depois eu passo o endereço. Sim, está aparecendo aí no seu vídeo, aí você já vai ver. Nesse site tem informações específicas sobre a doença, sobre outras doenças urológicas, mas tem bastante informações também sobre câncer de bexiga. Bom, isso é muito importante para as pessoas poderem, né, entender. E esse projeto, se as pessoas quiserem estender isso para outras regiões do país, tem como entrar em contato com o senhor ou tem como entrar em contato nesse site com mais informações? Sim. No site tem o teu contato, tem as informações. Esse é um projeto que, felizmente, ele tem ganhado bastante visibilidade, inclusive no nosso país. A gente já levou, acho que eu já apresentei esse projeto em todas as regiões do nosso país. Que bom. Ele é um projeto que acaba ficando restrito muito à comunidade médica, à comunidade urológica, oncológica, os médicos mais afeitos ao tratamento dessa doença. Mas o meu sonho é que esse modelo que a gente tem criado com o Cabem Mais Vidas, depois com o Recabem, que a gente consiga estender isso para o nosso país. Na verdade, a ideia desse projeto, ela não foi totalmente nossa. Alguns países, por exemplo, na Inglaterra, o que eles entenderam? O tratamento dessa doença é difícil, né? Depende de gente que está habituada a tratar essa doença, depende de estrutura, depende de um hospital equipado. Não é fácil, não é qualquer lugar que pode tratar essa doença. Então, na Inglaterra, na Alemanha, no Canadá, na Suécia, na Austrália, vários países eles começaram a criar pequenos centros para tratar, ou grandes centros, na verdade, para tratar pacientes com essa doença. E é mais fácil, talvez, um paciente se deslocar um pouco mais para vir para um lugar mais distante e se tratar num centro que conheça a fundo aquele problema, aquela doença de tratamento complexo, do que ele ficar perto de casa. E a gente tem muitos lugares que tratam poucas pessoas com aquela doença e acabam tendo pouca expertise. E para o câncer de bexiga, especificamente, a gente sabe que isso impacta muito no resultado. E na Inglaterra, por exemplo, eles publicaram muito isso em revistas científicas, entendendo o impacto. Então, quanto mais as pessoas são curadas, ou quanto mais as pessoas vivem ou deixam de morrer por aquela doença, se elas são tratadas em centros de referência. Nosso país é enorme, nosso estado de São Paulo é enorme, e o que a gente percebeu é que a gente tinha muitos pacientes sendo tratados em centros menores, porque tinham dificuldade de chegar em centros maiores. Então, a ideia desse projeto é a gente fortalecer centros que têm condições de tratar esses pacientes e facilitar que centros que tenham menos condições consigam encaminhar de uma forma mais fácil esses pacientes e com isso a gente vai tendo resultados cada vez melhores. Então, na verdade, é uma coisa que já acontece há 20 anos no hemisfério norte do planeta, nos países desenvolvidos. Em países em desenvolvimento, esse modelo ele é menos comum. Apesar da gente ter o nosso SUS, que é um modelo fantástico de saúde, às vezes é difícil, a verba para o nosso SUS é limitada. E quando a gente está falando de uma doença que não é das mais comuns, então o câncer de bexiga, se a gente pegar todos os casos de câncer, ele não chega a representar 2% dos casos de câncer, 1,6%. Então é uma doença relativamente rara. Então, se um governante está lá, um gestor público está lá, ele tem 98 tipos de câncer, 98% dos pacientes para olhar primeiro. Com outro tipo de câncer. Exato. Então, o que a gente entende é que nós, médicos, técnicos que tratamos dessa doença, a gente tem a obrigação de auxiliar os nossos gestores públicos a otimizar o tratamento desses pacientes. Bom, doutor, além disso, até para a gente poder encerrar aqui nosso bate-papo,
Tem essa questão também, vamos falar um pouquinho em geral desse preconceito que existe do homem procurar um urologista para poder fazer o seu exame de próstata e tudo mais, até para cuidar da sua própria saúde, não só no câncer de bexiga, no câncer de próstata, que é muito comum, né, acontecendo por aí afora, e principalmente aqueles que fumam, né, doutor? Precisa ter um cuidado com a saúde muito maior, né? Porque já está fumando, já está prejudicando. Exato. Acho que a coisa que a gente mais escuta de um homem que vem pela primeira vez, às vezes depois da hora que deveria, ou às vezes vem fazer o primeiro exame de rotina, exame de próstata, geralmente o homem fala, é isso? É um exame simples, é um exame rápido, é um exame indolor. Então, às vezes, o receio, o preconceito, o fantasma... Porque tem que fazer o toque, aquelas coisas. Exato. E algumas vezes nem precisa fazer um toque. Às vezes, um homem jovem, sem fator de risco, ele vem no urologista, ele vai conversar, vai examinar, vai fazer um exame de sangue e nem tem necessidade. Então, é um exame extremamente simples, rápido e que... O exame de toque retal é um exame que leva poucos segundos. Às vezes, a pessoa fantasia que vai ficar lá 10 minutos. Não, ele vai levar 3, 4, 5 segundos. É um exame rápido, muito simples e que salva muitas vidas. Então, realmente, esse é um ponto importante. Todo homem, depois dos 40 anos, deve, pelo menos uma vez, ir para o urologista para entender qual deve ser a sua rotina. Tá. As mulheres também têm que se prevenir para a questão da bexiga, infecção urinária e o câncer também da bexiga, né? Exato. Então, tá bom. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Foi um prazer e obrigado a todos os ouvintes. Gente, obrigado a você que esteve conosco até este momento aqui no Ação Nacional, que volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido aqui para você. Fique com Deus e até lá.